Cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes. Que os calvinistas não evangelizam, alegando que todos já estão predestinados, então não haveria necessidade de se evangelizar. É verdade isso? Não é verdade. Essa, na verdade, é uma das maiores acusações absurdas que os inimigos do calvinismo levantam. Na verdade, nenhuma vertente doutrinária trabalhou mais pelo avanço da mensagem do Evangelho do que o calvinismo. Pode parecer estranho isso, mas o próprio Calvino, ele insistiu na necessidade do cristão evangelizar. Isso você acha nas Institutas. Algumas edições, capítulo 3, capítulo 3, 23, 24, 23, 14. Então, você acha nas Institutas Calvino ensinando a necessidade do cristão evangelizar. E Calvino também trabalhou em prol da impressão de literatura cristã, literatura evangélica destinada aos países europeus, ok? O que gerou praticamente centenas de conversões, né, à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria Genebra, né, a cidade que hoje é capital lá, né, da Suíça, ela enviou missionários para toda a Europa e além. Além dos mares, o evangelho foi espalhado a partir de Genebra. Lutero começa na Alemanha a reforma protestante e o segundo impulso da reforma protestante foi em Genebra. E na verdade, então, a gente percebe que os monergistas e os calvinistas que pregaram o evangelho por este planeta, até mesmo John Calvino, ele enviou em 1557 missionários para o Brasil, onde não existia uma gota do evangelho aqui, a não ser o católico romano. Então, as primeiras igrejas protestantes surgidas em solo brasileiro eram calvinistas. Essas igrejas foram fundadas no Nordeste. Hoje existe até a igreja calvinista pentecostal lá no Nordeste, né? Fruto, não que eles pregassem a sequência de todos os dons espirituais, mas a distância que houve entre as Assembleias de Deus, quando no século XX excluiu calvinistas das suas fileiras, ali nasceu até uma igreja calvinista pentecostal. Mas no quesito evangelização, nós vemos João Calvino enviando missionários, o evangelho sendo espalhado por Europa por monergistas, certo? E nós vemos aqui os índios no Brasil sendo evangelizados por calvinistas. Os seus trabalhos eram entre os índios. Houve até uma confissão de fé feita pelos índios. Então, além do que também, se você for ver, por exemplo, o livro Heróis da Fé, da CPAD, a maioria dos personagens que aqui estão são calvinistas, porque tinham um ensinamento de evangelizar. Outro destaque que podemos dar também concernente ao evangelho monergístico seria George Whitefield, que foi um dos maiores pregadores evangelistas do seu tempo, né? Que viveu de 1714 a 1770. Tivemos também Charles Spurgeon, que foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos.
conhecido como o príncipe dos pregadores. Então, precisamos também ainda citar, no quesito evangelização, não poderíamos esquecer em solo brasileiro, o senhor João Ferreira de Almeida, que viveu de 1628 a 1691, que ele foi o tradutor da Bíblia para o português, que era um missionário calvinista extremamente preocupado em difundir a fé cristã entre os povos de sua língua materna. Então, graças à visão missionária dos calvinistas, dos primeiros calvinistas, né, porque depois surgiu o arminianismo, mas nós estamos falando sobre a pergunta que é levantada, né? A pergunta é verdade que os calvinistas não evangelizam, alegando que todos já estão predestinados? Não é verdade. É isso que nós estamos respondendo. Então, o esforço missionário, o esforço da evangelização pelos monergistas, pelos calvinistas, foi imenso. Né? Nós temos aí uma imensidão de povos sendo alcançados por calvinistas. Então, não é verdade essa história que por crer na por crer na predestinação, então não há motivo para se evangelizar. Também é notório nós frisarmos que, segundo a teologia calvinista, a pregação ela é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus salva os eleitos. Então é precisamente por isso que nas igrejas calvinistas se dá mais ênfase à pregação do evangelho, porque acredita-se que através da pregação da palavra de Deus é que as pessoas serão alcançadas, né? E não tanto pelo louvor, mas pela palavra sendo exposta, aquilo que é chamado de evangelho social, né? Porque seria uma maneira de atrair as pessoas por meios errados, né? Entende? Isso é que faz também os esquerdistas no Brasil, né? Os cristãos chamados esquerdistas, que é o fim do mundo, né? Existe isso daí. Mas tudo bem. Mas, seguindo alguns textos bíblicos que realçam a importância da pregação para a salvação, nós vemos aí, por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 14 a 17, que diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que os anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 14 a 17. E a palavra de Deus nos mostra também, em Efésios 1, versículo 12 a 13, diz o seguinte: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 12 e 13. Então, portanto, respondendo à pergunta, é verdade que os calvinistas não evangelizam, alegando que todos já estão predestinados? Não, não é verdade. Ok? O que existe hoje, na verdade, no meio evangélico cristão, é uma letargia concernente à evangelização, tanto no meio reformado como no meio pentecostal. Quando eu era de uma denominação pentecostal, no final dos anos 80, se tinha mais apreço pela evangelização, se tinha muito mais vontade de se evangelizar, né, do que hoje. Assim acontece também em igrejas reformadas. Muitas igrejas reformadas deixam de evangelizar, mas não porque Calvino tenha ensinado tal coisa, ou porque a teologia reformada ensina isto, não. É simplesmente, queridos,
uma falta de amor dos cristãos modernos deixarem de evangelizar. O amor de quase todos esfriará no final dos tempos. Mas não é verdade que crer na predestinação é um motivo, é uma mola motriz para desestimular a pregação e a evangelização do Evangelho. Ok? Isto é uma falácia. Na teologia reformada, não se ensina isso. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e até um próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. João Ferreira Andes de Almeida, tendo nascido por volta de 1628 em Torre de Tavares, Portugal, ao mesmo tempo em que a tradução de Ferreira de Almeida é amplamente conhecida, pouco sabemos a respeito de sua vida. Ferreira de Almeida mudou-se para a Holanda quando tinha 14 anos. Filiou-se à Igreja Reformada Holandesa e viajou de navio para Malaca, para auxiliar nos esforços protestantes no sudeste da Ásia. Dois anos mais tarde, quando tinha apenas 16 anos, Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia, um trabalho que iria consumir a maior parte de sua vida. Ele tinha um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, embora elas não estivessem disponíveis em seu idioma nativo. Ele teve que estudar a Bíblia em espanhol. Sem dúvida, Ferreira de Almeida deve ter despendido horas incontáveis meditando a respeito da importância da Palavra de Deus. Devido à sua paixão pelas Escrituras, Ferreira de Almeida aprendeu o hebraico e o grego, desenvolvendo assim a competência e a compreensão necessárias para traduzir corretamente um texto tão sagrado. Tendo de enfrentar a oposição de governos locais, da Inquisição Portuguesa, da Companhia de Comércio Holandesa do Leste da Índia e mesmo de alguns de seus supervisores, Ferreira de Almeida viu-se ameaçado e seu trabalho sofreu grande atraso. Sua tradução é uma fraude! Meu trabalho! Ordenou-se que a sua primeira edição do Novo Testamento fosse destruída. Mas Ferreira de Almeida perseverou. Assim escreveu ele em 1684. A minha intenção é dar-vos muito em breve a Bíblia inteira em vosso próprio idioma, o que representa a maior dádiva e o mais precioso tesouro, o qual ninguém, tanto quanto eu saiba, vos deu até a presente data. Os livros restantes foram então traduzidos por seu amigo, o pastor Jacobus Oppen den Hacker. Após revisões adicionais e mais atrasos, a Bíblia inteira foi finalmente completada e publicada em português em 1752. Traduções subsequentes em português, publicadas por sociedades bíblicas ao redor do mundo, continuaram a propagar a obra de Ferreira de Almeida e divulgar o seu nome.